Queridos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nos assista nesse momento. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 26 ao 30. Assim registrou Mateus, também conhecido como Levi. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar uma vez mais. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, que nos deu a palavra que é viva e eficaz. Pedimos, Senhor, graça e misericórdia nesse instante, o auxílio do Teu Espírito Santo, tanto na exposição, Senhor, quanto na recepção da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, nos trabalhe o coração, nos transforme o coração, nos faça realmente crer na Tua palavra, porque só Ele pode. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos abençoa para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como vimos no domingo passado, daquela feita pregando no Evangelho de Marcos, nós vimos que a intenção dos evangelistas, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo direcionou cada um dos escritores das Escrituras, inclusive os evangelistas, não foi simplesmente para fazerem uma biografia sobre a história do Senhor Jesus. Mas, acima de tudo, eles tinham como foco apresentar a Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Rei dos Reis, como o Messias, como aquele anunciado nas Escrituras do Antigo Testamento, como sendo a concretização das promessas, como sendo o cumprimento das profecias. Mateus, junto com Marcos, Lucas e também João, cada um tem uma perspectiva um pouco diferente do outro, embora estejam falando da mesma pessoa, do mesmo Deus, mas o Espírito Santo os guiou para falarem, cada um à sua maneira, cada um com o olhar que o próprio Deus deu a eles, para olhar, observar, também colher informações, sim, pesquisas. Lucas, por exemplo, fez uma acurada pesquisa. Ele estava com os apóstolos, inclusive é mencionado caminhando com Paulo, Lucas, o médico amado, assim chamado por Paulo, e cada um deles, com traço, com o perfil que Deus deu a cada um deles, escreveu e registrou as Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E como nós vemos, Mateus, por exemplo, de início, já começa no primeiro capítulo, apresentando Cristo como o herdeiro legítimo ao trono de Israel. E ele vai fazendo ali a linhagem, a descendência. Ele estabelece ali que ele conferiu aquela descendência ali de Adão até Abraão, de Abraão até Davi, e de Davi até chegar ao Senhor Jesus. Então ele descreveu Jesus Cristo como o verdadeiro, eterno e legítimo rei de Israel. E ele fez isso falando no seu nascimento, no capítulo 2, no versículo 2, se você ler depois da entrada triunfal ali em Jerusalém, no capítulo 21, e depois também em sua crucificação, em Mateus 27, no versículo 37. É colocado ali, sobre a cruz, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, em grego, em latim e também em hebraico. As três línguas conhecidas. Embora fosse como uma zombaria por parte deles, mas quando ele expirou, o centurião que estava ali diante dele exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, o Rei, sem dúvida alguma, o Rei dos Judeus. Então Mateus vai tecendo essa linha, e assim como
Marcos, porque são evangelhos que têm o mesmo conteúdo, de maneira semelhante, ele vai apontando e vai mostrando a Cristo como aquele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Autoridade e poder sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a natureza e também sobre o pecado. Ele é a promessa feita a Davi. O momento que é vivido aqui, nesse texto que nós lemos, antecede a sua prisão, porque também nas profecias a seu respeito estava indicado que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, para ser humilhado, para ser crucificado, morto, mas que depois ressurgiria. Então os discípulos estão ali com ele, num ambiente de muita tristeza por parte do Senhor Jesus. Inclusive, momentos antes, ele estava com alguns deles, inclusive com Pedro, Tiago e João, como geralmente de costume, em alguns momentos específicos. Ele disse: olha, minha alma está profundamente angustiada até a morte. E depois ele chega a dizer: olha, como eu ansiava comer com vocês, celebrar com vocês esta última Páscoa. Como eu desejava. E esse é o ambiente que está ali tomando conta do Senhor Jesus Cristo e também dos seus discípulos. Eu quero que vocês lembrem, embora seja um evangelho diferente, mas o evangelho de João, no capítulo 14, mostra um pouquinho, ou dá um tom, digamos assim, desse ambiente. O Senhor está aqui começando a se despedir de maneira mais forte e profunda dos seus discípulos. Em João 14, ele vai falando e ao mesmo tempo vai consolando os seus discípulos. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: ó, vou preparar-vos lugar. Porque para onde eu for, para onde eu vou, eu quero que vocês também venham e estejam comigo. E ele garante isso aonde? Na cruz, onde ele entregou sua vida. E também com a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, ele celebra ali aquela última Páscoa e institui a ceia. Havia 2 sacramentos no Antigo Testamento, que eram a circuncisão e a Páscoa da aliança, que foram feitas no Antigo Testamento. A Páscoa foi instituída lá, ainda antes do Êxodo, lá no Egito, quando o cordeiro pascal deveria ser imolado, o sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse e olhasse aquele sangue, ele passaria por cima. E já fica uma lição importante para nós aqui. Quando o anjo da morte passava, ele não queria saber qual era a família, qual era o nome, ele olhava o sangue. Aquele sangue representava Jesus Cristo. Ele dizia: essa casa aqui foi guardada pelo Senhor. O primogênito aqui dessa casa não vai morrer. E ele passava então para as outras. O sangue era visto pelo anjo da morte. Ele então passava por cima e não tocava no primogênito daquela família, nem dos filhos dos homens, nem dos animais. E o outro sacramento, como vimos, era a circuncisão. Na nova aliança, ou seja, quando Cristo veio e concretizou esta aliança, porque na verdade, de fato, é uma aliança. Cristo veio confirmar e selar de uma vez por todas esta aliança, com a sua carne rasgada e com o seu sangue derramado. Então, na nova aliança, nós temos os 2 sacramentos. Aqui, nesse trecho, nós vemos e lemos que houve uma transição de sacramentos. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, assim como a circuncisão foi substituída pelo batismo. E alguns podem perguntar: mas o que são os sacramentos? Os sacramentos, meus queridos, são sinais, selos da aliança, são identificação de nós como povo de Deus, com o nosso Deus que fez essa aliança conosco. São rituais instituídos pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, nos quais os sinais percebidos, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que é visível, que é percebido pelos sentidos, pela visão, e também até podemos tocar, na verdade representam algo que não se pode ver com os olhos, a não ser com os olhos da fé, porque são coisas espirituais e não podem ser vistas pelos olhos físicos. Então, esses sinais ou esses sacramentos, eles nos mostram a graça de Deus em Cristo Jesus, as bênçãos que vêm dele e da aliança que ele fez conosco. Eu quero que você coloque seus olhos aí no texto que nós lemos. Em dados momentos nós vamos ver um trecho do livro de Isaías e depois do Evangelho de João. Então, no versículo 26 nós vemos: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
A refeição da Páscoa já estava chegando no final. O Senhor Jesus Cristo então institui esse novo sacramento que substitui o antigo. A ceia vem e toma o lugar da Páscoa na aliança. Então, tanto a Páscoa quanto a ceia, elas apontam para Cristo. A Páscoa era celebrada para lembrar aos judeus o livramento, o salvamento que eles obtiveram do Senhor lá no Egito. E apontava da mesma forma para o livramento, porque ele prefigurava o salvamento, o livramento que Cristo daria ao seu povo lá na cruz. O partir do pão faz parte do sacramento, faz parte da ceia. Por isso, ele é partido e entregue àqueles que participam, que é como vamos fazer logo mais. Quando Cristo diz aqui, isto é o meu corpo, não quer dizer que há algum tipo de transformação, algum tipo de mágica aqui no pão. Naquele momento, quando ele estava ali com os discípulos, não houve nenhum tipo de transformação no seu corpo, não houve nenhum tipo de fusão. O pão não veio e tornou-se um com Cristo, e Cristo não foi e tornou-se um ali com o pão. Não houve nada disso. Quando ele abençoou e partiu e deu, ele estava ali de pé diante dos seus discípulos, normalmente. E pão ali era pão, como aqui também o pão será pão. Não houve nenhum tipo de transformação. Não houve nenhum tipo de mágica. Nada místico dessa natureza que às vezes as pessoas pensam aconteceu. Há algumas teologias de algumas igrejas, como a Igreja Católica, por exemplo, que diz que o pão se transforma no corpo de Cristo e que o vinho se transforma no seu sangue. A Escritura, em momento algum, dá margem para que essa afirmação seja feita. Essa argumentação não é bíblica. O pão continua sendo pão. E nós vemos que o corpo dele estava diante dos discípulos. E muitas vezes, como ele fez em seus ensinos, ele usou ali linguagem figurada com seus discípulos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E a própria Escritura vai explicar esse texto aqui no Evangelho de João, que nós vamos ver no 6º capítulo. Então, em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 10, o texto nos diz que ele foi moído, que ele foi rejeitado, que ele foi desprezado, que ele foi literalmente rasgado por nós. Sua carne foi moída, foi partida. Esse é o sentido e a conexão que fazemos com o pão, que ele coloca aqui como figura do seu corpo que seria partido em favor do seu povo eleito. No Evangelho de João, no capítulo 6, eu quero que você abra comigo lá agora no Evangelho de João, no 6º capítulo, nos versículos 35, 48, 51, 57 e 58. Nós vamos saltar um pouco, mas eu quero que você perceba comigo. João, Evangelho de João, 6º capítulo, versículos 35, 48, 51, 57 e 58. E isto que ele falou aqui para os seus discípulos, ele já havia dito antes, já havia explicado isso antes. Inclusive, quando estava falando à multidão, após ter multiplicado pães. E assim diz o texto: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí vai o 48. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O 48, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem por mim se alimenta, por mim viverá. Vejam que a própria Escritura aqui interpreta a Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo vem e diz o que significou ele ter dito aos seus discípulos: o meu pão. Aliás, eu sou o pão. O meu corpo é o sacrifício que eu dou por vocês. Nos versículos 27 e 28, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Assim como o pão, o vinho também faz parte desse sacramento, também faz parte da ceia. Por isso ele é colocado em cálices e entregue aos participantes da ceia. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz: é o cálice da nova aliança no meu sangue, não quer dizer que o vinho se transformou no sangue dele. Não houve nenhum tipo de fusão. O sangue de Cristo não se transformou em vinho, nem o vinho no sangue de Cristo. O Senhor Jesus Cristo continuou ali diante dos seus discípulos, seu corpo continuava ali, não havia sido derramado nenhum tipo de sangue do corpo dele. Ele não fez nenhum tipo de corte no seu corpo e colocou nos cálices.
A Bíblia não registra isso. Novamente nós vamos para o Evangelho de João. Eu quero que você vá comigo novamente, o 6º capítulo. Agora falando sobre a questão do seu sangue. Versículos 53 a 56. O Senhor ali disse: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então nós percebemos aqui uma coisa em primeiro lugar. No versículo 27. Fica claro o senso da unidade e até de igualdade na ceia do Senhor. Todos devem beber. E não um sacerdote somente, como que representando a todos, mas todos devem beber igualmente. Então, as afirmações sobre a aliança remontam às passagens de Êxodo, no capítulo 24, que vai dos versículos 1 ao 11. Você pode fazer depois uma leitura mais atenta, mas só para dar um resumo aqui, o Senhor manda que Moisés, Arão e anciãos, 70 anciãos, subam ao monte, para que então ali o Senhor firme a aliança com eles, que foi conhecida e é conhecida como a aliança feita lá no Sinai. Então ali foram oferecidas ofertas pacíficas. E o que é que nos traz à mente pacíficas? Ofertas que trariam paz, reconciliação entre o seu povo e o seu Deus, entre Deus e o seu povo. Ele fez o quê? Ele fez a paz. Aonde? No sangue da sua cruz. Ele nos trouxe a paz, a reconciliação pelo sangue da sua cruz. Depois em Levítico, no capítulo 17, no versículo 11, vai falar que para que haja remissão de pecados, tem que haver derramamento de sangue. Não há outro meio. Foi estabelecido pelo próprio Deus isto. E na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele afirma isso, ele confirma o que foi colocado no Velho Testamento. Porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então, nós vemos que a reconciliação com Deus sempre exigiu sangue. Portanto, não haveria possibilidade de aliança, ou seja, de reconciliação entre Deus e o seu povo, sem derramamento de sangue. Como o homem por si só não poderia fazê-lo, nenhum homem poderia fazê-lo, por melhor que fosse. Moisés poderia fazê-lo? Não. Davi poderia fazê-lo? Também não. Daniel, Samuel, nenhum deles. Nem tampouco eu ou você. Se fez necessário que o próprio Deus viesse, descesse à terra, tomasse parte da natureza humana, se tornasse como uma das suas criaturas, pisar nesse chão, sentir fome, sede, frio, sofrer rejeição, desprezo, escárnio, para que eu e você pudéssemos ser recebidos diante de Deus, pudéssemos ter de novo comunhão com Deus, para que a paz fosse restabelecida entre os homens e Deus. Foi por isso que o sacrifício é chamado sacrifício substitutivo. Porque Cristo substituiu quem realmente deveria estar naquela cruz. E quem deveria estar naquela cruz? Eu e você. Nós deveríamos estar lá, porque nós pecamos. Nós pecamos contra Deus. Nós quebramos a aliança que Ele estabeleceu conosco no princípio. Eu e você deveríamos estar naquela cruz. Mas graças a Deus, por sua misericórdia e seu amor, que Ele amou tanto, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele lugar era meu e era teu, mas Ele tomou. E a vida que vivemos agora deve ser vivida para aquele que deu a vida por nós. Em Isaías 53, eu quero que você vá comigo para lá. Isaías no capítulo 53, dos versículos 6 ao 8, depois do 10 ao 12, nos fala o seguinte, é um texto bastante conhecido. E deveríamos ter, se possível, deveríamos até tentar pelo menos decorar esse texto. Que ele mostra aqui o servo sofredor, o santo servo que tomou o nosso lugar. Isaías 53,
versículos 6 ao 8, primeiro, depois do 10 ao 12. E lá Isaías registrou: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Já no 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como temos visto aqui, o pão representa o corpo de Cristo entregue por nós, e o vinho representa o seu sangue também derramado por nós. O sacrifício perfeito que salvou e continua salvando o povo escolhido de Deus na terra. Os que vêm de todos os povos, tribos, línguas e nações, para participarem dessa mesa. E um dia, quando ele voltar, participar das bodas do Cordeiro. A Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo em perspectiva, ou seja, para aquilo que iria acontecer, para aquilo que viria no futuro. Isto é, os sacrifícios que eram feitos, que eram realizados, sacrifícios pelos pecados ocultos, ofertas pacíficas, todos eles eram feitos na expectativa, na perspectiva de que um sacrifício definitivo seria feito no futuro. A ceia aponta para esse mesmo sacrifício, para esses mesmos sacrifícios que eram feitos, só que de maneira retrospectiva. Quer dizer, o sacrifício esperado por eles, esperado pelos antigos, já foi realizado por Cristo lá na cruz do Calvário, tendo a sua carne rasgada e o seu sangue derramado. Cristo ainda afirma que ele não morreu por todos os homens. Ele não morreu por toda a humanidade. Ele morreu por muitos. Isso fica claro em Isaías 53, como vimos aí. Morreu por muitos. Derramou sua alma na morte por muitos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Não afirma todos, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Veremos aqui alguns textos também do Novo Testamento que falam sobre isso. No versículo 12 de Isaías 53 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27, quando ele exclama ali: ó Pai, graças te dou. No versículo 27 ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E agora em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, ali com seus discípulos: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos, e não por todos. Ainda no Evangelho de João, naquele mesmo capítulo, capítulo 6, versículos 39, depois o 44. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Há algumas pessoas que de pronto chegam a alguns versículos e falam: mas aqui não está escrito todos? Um exemplo. Primeiro capítulo do Evangelho de João,
O versículo 12, inclusive lemos aqui no começo do culto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E geralmente param aí. Mas o que afirma o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É a iniciativa de Deus, é a escolha soberana de Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia e a sua graça. Versículo 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui ele está se referindo ao vinho como fruto da videira. Fala também do esperado dia em que haverá as bodas do Cordeiro, que será o casamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. À luz desse texto, nós entendemos que a ceia, ela não é somente retrospectiva. Ou seja, ela recorda, ela nos lembra o que Cristo fez por nós. O seu corpo foi entregue, sua alma foi derramada na morte, o seu sangue foi derramado em nosso lugar, para nos restabelecer a comunhão com Deus, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados de maneira definitiva, para nos tornar filhos de Deus. Mas a ceia também é prospectiva. Ela também aponta para o futuro. De que maneira? Ao mesmo tempo que ela nos lembra o que Cristo fez por nós na cruz em sua primeira vinda, nós temos também a promessa de sua segunda vinda, na qual ele vai nos fazer assentar com ele na mesa das bodas do Cordeiro, para viver com ele por toda a eternidade. O casamento entre Cristo e a sua igreja. Por isso ele diz, eu não vou vê-los de novo, eu não vou tomar com vocês de novo essa ceia, até aquele dia. Quando aquele dia chegar, nós vamos tomar juntos de novo. Até lá, a sua presença aqui é espiritual. Ela é real, sim, sem dúvida alguma. Jesus Cristo está aqui. E, pelo seu Espírito Santo, Ele, então, dá a nós os benefícios da sua morte e da sua ressurreição. A nós, os que por causa de sua misericórdia e graça, cremos nele, continuamos crendo e aguardamos o dia que ele vai voltar para nos buscar e definitivamente nos tomar para si. Vemos o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre isso também em algumas parábolas que ele ensinou também aos discípulos e ao povo. Eu quero que você vá comigo lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Veja os versículos 2º ao 4º, depois o 8º e 9º. Evangelho de Mateus, volte algumas páginas aí no capítulo 22, dos versículos 2º ao 4º, depois do 8º ao 9º. E ali ele ensinou dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Vá agora mais algumas páginas à frente para o capítulo 25, e veja o versículo 10. Essa parábola fala sobre as virgens, né? As 5 prudentes e as 5 nécias. As 5 prudentes estavam ali com seus candeeiros cheios, e as nécias, sem preocupação, achando que o noivo demoraria, não se preocuparam em encher os seus candeeiros. Então, quando chega o noivo, houve aquela surpresa. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura, em todo o mundo, a todos os povos, tribos, línguas e nações.
O evangelho da graça de Deus. Anunciar que ele veio em carne, que ele assumiu a forma humana, que ele foi até a cruz, que ele morreu pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Voltou à destra do Pai, onde está, aguardando o dia que vai voltar para nos buscar. Esse é o resumo do nosso anúncio, da nossa proclamação, do nosso Rei, Jesus Cristo. O evangelho deve ser pregado a todos, sabendo que aqueles que são dele serão chamados eficazmente pelo Espírito Santo. No versículo 30, então, nós vemos aqui o fechamento desse trecho que lemos. E tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente um salmo, talvez o 115 ou 118, não há uma certeza quanto a isso. Mas geralmente um salmo era cantado após a celebração da Páscoa. Dali partiram para os instantes finais, antes de Cristo ser entregue nas mãos dos malfeitores, para cumprir o sofrimento do Messias, como descrito nas Escrituras. Diante desse texto, como é que devemos viver as nossas vidas? Como devemos participar da mesa do Senhor? Como devemos considerar esta mesa? Como devemos considerar esse momento? Primeiro, a ceia é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo e não simplesmente um rito cerimonial. Eu quero que você volte seus olhos aí para o texto, no versículo 26. Na última frase, dizendo: tomai e comei. Ordem do Senhor Jesus. Para os discípulos que estavam diante dele e para os discípulos que estão diante dele hoje, eu e você, os que fomos salvos pela sua graça e pela sua misericórdia. É uma ordenança. É um momento de fortalecimento, pois nele, em Cristo Jesus, nós somos alimentados pelo Espírito Santo. Que ele é quem realiza em nós os benefícios que vêm da cruz. É ele quem traz para nós e aplica em nós a obra de Cristo feita em nosso favor. Nossos corações devem estar cheios de fé e de gratidão ao participarmos dessa mesa de comunhão. O mero ato formal de comer o pão e beber o vinho será inútil, a menos que seja feito de todo o coração, assim como todos os atos de culto que fazemos. Desde o Antigo Testamento, o Senhor foi muito claro em dizer ao seu povo, e também dizer a nós hoje, ele nunca esteve interessado simplesmente naquilo que era exterior. Ao Senhor não importava simplesmente os sacrifícios, os cordeiros oferecidos, os jejuns, as festas que eles faziam todos os anos, as subidas para Jerusalém, nas 3 grandes festas. O Senhor várias vezes disse: olha, eu estou cansado de sofrer, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pode ser tudo certo, tudo feito, como dizemos, tintim por tintim, cada milímetro, cada centímetro. Eu posso vir aqui e conhecer os textos, eu posso ler os textos, eu posso cantar os hinos, posso cantar os cânticos, eu posso orar, eu posso entregar aqui os dízimos e as ofertas, eu posso fazer tudo isso. Eu posso chegar no momento aqui da ceia, pegar o pão e tomar também o cálice. Mas se isso não for feito de todo o coração, será inútil. Não haverá bênção alguma dada. Participar desta mesa sem discernimento redundará em consequências graves para as nossas vidas. Além de ser inútil o ato formal, ele também é pecaminoso. Deus não toma o culpado por inocente. Não se brinca com os mandamentos do Senhor. Explicando esse texto aqui, na verdade, ensinando a igreja de Corinto sobre como se deveria celebrar a ceia, como deveria ser a postura de coração e a atitude na ceia do Senhor, ensinando a igreja de Corinto, Paulo diz que, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o pão e o sangue, bebe o quê? Juízo para si. Come e bebe juízo para si. E Paulo traz ali uma grande asseveração. Por isso, porque vocês fazem sem discernir o pão e o sangue, o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho, por não saber realmente o que significa, por não considerar profundamente e biblicamente, entre vós há muitos doentes e muitos que já morreram por causa disso, por causa do pecado.
Lembra quando foi exposto aqui, em Malaquias, tanto ano passado e também alguns domingos atrás pelo pastor Lutero, algumas afirmações e questionamentos do povo. Ora, em que te roubamos? Como assim desprezamos tua mesa? Eles consideravam a mesa do Senhor desprezível. Consideravam a mesa do Senhor desprezível. E por que desprezível? Porque eles levavam o pior. Nem isso eles observavam. Eles não observavam nem as coisas exteriores. Como é que não estava o coração desse povo? Da mesma forma, hoje também, muitos têm desprezado a mesa do Senhor. Muitos vêm sem nenhum preparo. Há muitos que tomam e comem o pão, bebem o vinho, sem nenhum discernimento. Há alguns que nunca procuraram ler nas Escrituras o que significa realmente a ceia. Nunca procuraram saber o que significa o pão, o que significa o vinho. O que é feito nesse momento aqui. Isso não é simplesmente uma cerimônia, isso não é um ritual. Embora tenha esses traços e de certa forma seja um rito, mas é acima de tudo uma ordenança do Senhor Jesus, e através dela nós somos fortalecidos. Há pessoas que têm sofrido por conta do pecado, por não discernirem a mesa do Senhor, e não tratarem com respeito e com temor esse momento, que é tão precioso e tão singular para a nossa fé, para as nossas vidas. Os benefícios que a ceia do Senhor concedem em Cristo são espirituais, eles não são físicos. Esses efeitos são produzidos no homem interior, pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter vivos na mente e no coração o seu significado. O memorial do sacrifício de Cristo, lembram? Ela é retrospectiva. Ela nos lembra aquilo que Ele fez por nós. Por isso Ele diz, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É para fazer constantemente. É para fazermos frequentemente. Para que nossa memória não seja enfraquecida. E nossa fé seja, por sua vez, também fortalecida e cresça dia após dia. Então, o seu significado, ele é um memorial do sacrifício que Cristo fez por nós, sim. Mas também nos lembra, é um memorial também da sua volta em glória. Sim, do dia que Ele vai voltar para nos buscar e nos tomar definitivamente para si, para nos assentarmos à mesa, para o casamento com Ele, as bodas do Cordeiro. Ao participarmos dela, ao participarmos da ceia do Senhor, nós expressamos publicamente a nossa culpa, a nossa necessidade de um Salvador, ao mesmo tempo a nossa confiança que Ele expiou a nossa culpa, nossas transgressões, iniquidades, todos os nossos pecados. E também expressamos o nosso amor para com Ele e o nosso desejo de vivermos para Ele, de vivermos com Ele e alicerçados nele, sobre a esperança da vida eterna e do dia que Ele vai voltar para nos buscar. Ele fala daqui da questão quando se fala em bodas, aqui se fala em casamento. E naquela época, como se procedia uma questão de um casamento entre os judeus? Era acertado o compromisso. Eles falavam em noivados, tá? Na verdade o termo é desposado. Era um compromisso que era, digamos assim, mais forte que o noivado, e ao mesmo tempo também ainda não era o casamento propriamente dito. Embora já tivesse sido selado ali o compromisso entre as famílias, mas o noivo saía dali, ia preparar a casa, preparar toda a estrutura, o sustento, e então voltar para buscar a sua noiva. E como eles faziam isso? Havia um cálice que era tomado ali por todos. Cada um deles tomava. E quem ficava guardando aquele cálice? A noiva. Aquela que fora desposada. E ela geralmente deixava num lugar visível, para que todos os dias ela olhasse, porque aquilo era a garantia de que o seu noivo voltaria, para então tomá-la e levá-la para a sua casa. E eles então desfrutariam do amor um com o outro. O cálice então ficava com ela. E o que ela aguardava? Ela aguardava o seu noivo, claro. Mas ela ficava com os ouvidos atentos para ouvir a música tocar. Porque quando o noivo ia chegando, eles tocavam a música para que a noiva ouvisse e soubesse que é ele. E ela então correr até ele
nós esperamos o ressoar da trombeta. Quando o arcanjo, então, tocar e anunciar que o nosso noivo está voltando, nas nuvens, em todo o seu poder e glória, para nos levar, então, para as bodas do Cordeiro, para o casamento com Ele. Essa também é a esperança que vem quando participamos da mesa do Senhor. Quero fazer aqui algumas perguntas para você. Quando você vem e participa desse momento, como é que o teu coração fica diante dessa mesa? Como é que a tua alma participa desse momento? Uma outra coisa que também implica, na questão, voltando à questão do casamento, a noiva deveria se guardar pura, aguardando o seu noivo. Nós também temos o compromisso, a responsabilidade diante de Deus da santificação, de nos prepararmos para esse dia que Ele vai voltar para nos buscar, para crescer em santificação. Não podemos viver de todo jeito, não podemos falar o que quisermos, como quisermos e quando quisermos. Nossos planos, sonhos e tudo mais, os recursos que nos foram dados, não devem ser utilizados simplesmente para nós, de maneira egoísta. Mas tudo que nos foi dado, tudo que nós temos, pertence ao nosso Salvador e Redentor. E tudo deve ser feito para a sua honra e para a sua glória. Tudo deve ser feito visando os seus interesses. E eu quero me referir aqui, eu quero falar com você que talvez nos visite hoje, esteja nos visitando. E talvez você não tenha conhecido de fato ainda o Evangelho da graça de Deus. Você talvez não tenha ainda ouvido, ou não tinha ouvido ainda antes a exposição do Evangelho. Talvez você tenha chegado aqui com a esperança de ouvir alguma palavra de Deus, talvez para te reanimar, talvez para dar um rumo à tua vida. Você ouviu essa palavra aqui. O único rumo para a tua vida é Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, o único que pode dar sentido e significado para a tua vida. E hoje o convite que é feito é para que você se arrependa dos seus pecados e para que você receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas isso só pode ser feito mediante a operação do Espírito Santo. Se o teu coração foi tocado, se você percebe que a única esperança para a tua vida é Jesus Cristo, você pode nos procurar ao final do culto. Você pode vir para falar conosco. Nós queremos recebê-lo ou recebê-la com todo o prazer e com toda a alegria. Nós vimos então aqui, queridos, que a ceia do Senhor não é brincadeira. Não é simplesmente um rito, uma coisa que fazemos de maneira simplesmente banal, ou para cumprir uma tabela. É uma ordenança de Cristo. E nela nós recebemos dádivas e benefícios que foram legados a nós pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, concluindo, a ceia do Senhor é um meio de graça, um sinal visível de uma bênção invisível. Ela nos identifica com o nosso Senhor. E através dela nós somos fortalecidos com a esperança da glória. Nós fomos aproximados por Jesus Cristo para essa mesa de comunhão. Ela nos lembra que fomos salvos unicamente por Ele, que é o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso Senhor e o nosso noivo. E que devemos viver em santidade e expectativa até o dia da sua volta, que está próximo. E nós então devemos dizer de todo o coração, Maranata, vem Senhor Jesus, vem nosso noivo, vem para nos levar para a eternidade, para que vivamos então contigo eternamente, em glória e adoração. Vamos ficar de pé, meus queridos, nesse instante. Vamos orar. Senhor bendito, Senhor maravilhoso, nós te somos gratos por Jesus Cristo, o nosso mediador, o nosso Salvador, que nos salvou com tão grande, com tão indizível salvação. Senhor, faz com que nossos corações estejam voltados para Ti, Senhor, de maneira séria e profunda, com temor, com reverência, e ao mesmo tempo também com toda alegria, com todo fervor, Senhor, em Tua presença. Senhor, aviva-nos. Aviva os nossos corações pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça de vivermos contigo, Senhor. Trilharmos a vida aqui na terra, pensando nas coisas do alto, onde Cristo vive. Porque fomos mortos,
mortos com Ele. E a nossa vida está oculta em Cristo. Senhor, eu te rogo por cada um dos meus irmãos e irmãs. Te rogo por mim mesmo, Senhor. Dá-nos a graça de atentarmos para Ti, Senhor. Para termos ao Senhor como o mais precioso, como realmente o amado da nossa alma, como o nosso único Deus, como o nosso único Senhor, o único para quem nós vivemos e por quem vivemos, e aquele por quem ansiamos, que vai voltar para nos buscar e nos tomar eternamente para si. Senhor, dá-nos essas disposições, dá-nos essa prática de vida, porque Ele morreu para isso. Te clamamos assim, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai. Senhor, aqueles que estão fracos e estão desanimados, Senhor, te pedimos que o Senhor os anime, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes restaure a fé, que o Senhor lhes renove hoje a aliança nos corações, que eles se coloquem diante do Senhor contritos, que eles se arrependam e se apropriem da graça e do perdão que vem da cruz de Cristo, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, da manifestação do Teu poder, do Teu amor em nosso meio, para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Fique à vontade para sentar, queridos.